em geral, gostaria de fazer um breve esclarecimento antes de iniciar esse julgamento para que as pessoas possam compreender exatamente do que se trata o que nós estamos decidindo aqui, porque há muita desinformação e muita incompreensão a propósito do que estamos fazendo aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, peço que atentem para algumas ideias que eu vou compartilhar tão brevemente quanto possível. Polarização existe em todo o mundo e sempre existirá onde houver liberdade de pensamento. Quem acompanha a história sabe disso. Na Revolução Francesa, desde o início, já havia à direita os que defendiam mais poderes para o monarca e à esquerda os que defendiam menos poderes para o monarca. Nos Estados Unidos, já na sucessão do George Washington, havia os federalistas do John Adams que queriam mais poder para o governo federal e os republicanos que queriam mais poder para os estados. Portanto, sempre haverá polarização de ideias em democracias e é bom que seja assim. Porém, a polarização deve ser entre ideias contrapostas. Não pode ser entre os que têm boa fé e os que agem de má fé. Portanto, quero esclarecer a todas as pessoas de boa fé o que nós estamos decidindo aqui. Num regime de separação de poderes, como é no Brasil, como é a democracia brasileira, é o legislativo que legisla, é o legislativo que cria as leis, que cria o direito positivo. O executivo aplica essas leis e presta os serviços públicos. E o judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei para solucionar litígios que são trazidos pelas partes perante o poder judiciário. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, decidindo casos concretos em que surgiram litígios, pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e que procuraram o judiciário em busca de reparação. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. A lei de introdução às normas do direito brasileiro veda o non liquid, que literalmente quer dizer não está claro, ou seja, o judiciário não pode se recusar a decidir alguma questão dizendo o tema não está claro. Pelo contrário, a lei de introdução diz assim, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Por evidente, para nós decidirmos os casos concretos colocados perante o tribunal, nós precisamos estabelecer os critérios que vão pautar o julgamento. E, em nome da segurança jurídica, deixar claro quais os deveres que nós entendemos exigíveis e que aplicaremos aos novos casos que chegarem ao judiciário. Isso porque o tribunal tem o dever de aplicar os mesmos critérios a todos os casos idênticos que surgirem. Portanto, a gente precisa explicitar quais os critérios que nós estamos utilizando, porque são esses critérios que nós vamos ter que aplicar em todos os casos idênticos que venham perante o tribunal. Deixando claro, os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele só prevalecerão
até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que, evidentemente, compatível com a Constituição. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. Nós estamos discutindo responsabilidade civil. Nós vamos decidir se as pessoas que ajuizaram as ações têm ou não têm direito a uma indenização. É simples assim e esta é a verdade. Aliás, no mundo atual, nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Duas observações finais, procurando superar uma polarização que não pode derrotar o senso comum. Não importa se você é liberal, conservador ou progressista. Não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo. Não pode ter venda de drogas. Portanto, a polarização fez com que as pessoas não conseguissem construir nem o que é de senso comum. 2. Não importa se você é liberal, conservador ou progressista. Se a causa que precisar defender necessitar de mentira, ódio ou de desinformação, não pode ser uma causa boa. A integridade, a civilidade e a busca pela verdade possível no mundo plural vem antes da ideologia. No caso em julgamento, apenas para recordar em que estado está o julgamento, nos dois casos estão em discussão dois dispositivos do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, o artigo 19 e o artigo 21. O artigo 19 prevê que as plataformas digitais somente têm responsabilidade civil por conteúdo de terceiros, ou seja, somente têm o dever de indenizar, de reparar dano por alguma coisa que alguém tenha postado, se após uma ordem judicial para sua remoção, descumprirem a ordem. Isso é o que diz o artigo 19. Só há responsabilidade depois de uma ordem judicial de remoção, se ela for descumprida. E o artigo 21, que é o outro artigo em questão, prevê uma exceção a essa regra geral, no caso de exposição não autorizada de nudez ou de atos sexuais, hipótese em que a remoção, pela lei vigente, deve se dar após mera notificação privada da pessoa interessada. Portanto, a legislação cuida de dois mecanismos: remoção por ordem judicial e remoção por notificação privada. E aí surgiram os dois casos que estão postos perante o julgamento do Supremo. O primeiro deles, da relatoria do ministro Dias Toffoli, é o recurso 1.037.396, cujo caso concreto subjacente envolvia a criação de um perfil falso em nome da autora da ação, que foi utilizado para proferir ofensas a diversas pessoas, inclusive familiares. A rede social Facebook, que é aqui a recorrente, foi notificada de que o perfil era falso. Foi notificada por meio da ferramenta disponível no seu site e não removeu a conta. Esse é o fato subjacente. E o juiz de primeiro grau determinou a exclusão do perfil falso e, na sequência, a turma recursal condenou também a empresa a indenizar a autora por danos morais por não ter excluído o perfil desde a primeira notificação privada. Portanto, perfil falso, notificação privada para retirar, não retirada pela empresa, condenação a uma indenização. Esse é o caso da relatoria do ministro Dias Toffoli. O caso do ministro Luiz Fux é o recurso extraordinário 1.057.258.
Aqui, alunos de uma escola criaram uma comunidade numa rede social que havia algum tempo atrás, chamada Orkut, denominada Eu Odeio a Aliandra. Criaram essa comunidade para falar mal de uma professora. Tinha 8 membros a comunidade e nessa comunidade se dizia que ela era a professora mais chata, falava mal do seu cabelo, do seu batom, das suas roupas, a chamavam de feia, baranga, sem peitos e insuportável. A professora notificou extrajudicialmente a empresa pedindo para remover essa comunidade e a empresa disse que removeria após a primeira decisão judicial. Portanto, não removeu mediante notificação puramente privada. Veio a decisão judicial que determinou a remoção e o pagamento de uma indenização à professora. Esses são os 2 casos que estão em discussão aqui. Nós estamos decidindo esses 2 casos. Só que para decidir esses 2 casos, nós temos que estabelecer quais são os critérios que nós vamos utilizar para decidir esses 2 casos. E apenas para contextualizar, antes do voto do ministro André, o ministro Dias Toffoli já proferiu o seu voto e leio do seu dispositivo de voto. Na verdade, a tese de julgamento que o ministro Toffoli propôs, vou ler só algumas partes, é uma tese longa. 1, e principal, disse o ministro Toffoli, é inconstitucional o artigo 19 caput e o parágrafo 1º do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais por arrastamento os demais parágrafos do artigo 19. Portanto, o ministro Dias Toffoli assenta como tese número 1 que aquela exigência de ordem judicial, que é a regra geral, é inconstitucional. Diz ainda Sua Excelência, 2, como regra, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente nos termos do artigo 21, que é o que manda retirar por notificação privada, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral. Diz ainda o ministro Toffoli, no item 3, o provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma objetiva e independentemente de notificação pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros nas seguintes hipóteses. Tanto na construção do ministro Toffoli, estou sendo tão fiel quanto possível, a exigência de ordem judicial é inconstitucional, uma regra é a retirada por notificação privada, e aqui ele prevê uma hipótese de responsabilidade objetiva, independentemente de notificação, nas seguintes hipóteses. E aí vem quando recomendem ou impulsionem de forma remunerada ou não os conteúdos, quando se tratar de conta inautêntica, quando se tratar de direitos do autor e conexos e quando configurarem práticas previstas no seguinte rol taxativo, e aí ele prevê uma série de hipóteses, basicamente, de crimes diversos. Eu não vou reler, o voto foi público. Depois, os provedores, diz ainda o ministro Toffoli, que funcionarem como marketplaces, respondem objetiva e solidariamente com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação pelos órgãos competentes. E o voto do ministro Toffoli ainda prevê um conjunto de deveres anexos de transparência, de devido processo e outras providências. E, por fim, diz ainda que os provedores de aplicações de internet com sede no exterior e atuação no Brasil devem constituir representante no país. Essa é uma síntese apertada do longo voto
e extremamente rico voto que proferiu o ministro Dias Toffoli. E o ministro Luiz Fux, no seu voto, do dispositivo do voto do ministro Fux, se extrai: 1. A disposição do artigo 19 do Marco Civil da Internet não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros, nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja por quanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Ainda o voto do ministro Fux. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. E 4, é presumido de modo absoluto o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas. Esse foi o voto do ministro Luiz Fux. O último voto a ser proferido foi o meu, que eu resumo brevemente, que tem um espaço relevante de superposição com o do ministro Fux. Disse eu: 1. O artigo 19 é só parcialmente inconstitucional. A exigência de ordem judicial para remoção de conteúdo continua a valer, mas é insuficiente. 2. Nos casos de crime, exceto de crimes contra a honra, notificação extrajudicial, pode ser privada ou pode ser até pela administração pública, pela Anvisa, por quem seja. Nos casos de crime, exceto de crimes contra a honra, notificação extrajudicial deve ser suficiente para a remoção de conteúdo. Portanto, eu estendo a regra do artigo 19, eu, na verdade, crio uma exceção à regra do artigo 19 para dizer que, no caso de crime, sempre por notificação privada deve ser removido o conteúdo. 3. Nos casos de crimes contra a honra e de ilícitos civis em geral, continua a se aplicar a exigência de ordem judicial para a remoção. Portanto, excluir da regra geral notificação privada para crimes, os crimes contra a honra, porque acho que isso cercearia imensamente o debate público e transferiria para as plataformas digitais remover conteúdo sempre que alguém se sentisse ofendido por ter sido chamado de cretino ou qualquer outra coisa. Portanto, crimes em geral tem que tirar por notificação privada, mas nos crimes contra a honra exige-se ordem judicial. Os crimes contra a honra são calúnia, injúria e difamação. 4. As empresas têm o dever de cuidado de evitar que determinados conteúdos cheguem ao espaço público, como o que eu chamei de dever de cuidado, o ministro Fux chamou de monitoramento ativo, mas estamos nos referindo à mesma coisa, e o ministro Toffoli também utiliza não a expressão dever de cuidado, mas estamos todos de acordo, os três, de que há conteúdos que devem ser evitados de chegar ao espaço público, independentemente de ordem judicial ou de notificação privada, ou seja, de ofício, tem que ser programado o algoritmo
para que aquele conteúdo não chegue. Na minha lista, que é mais curta um pouco que a do ministro Toffoli, eu incluí pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, tráfico de pessoas, atos de terrorismo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Todos esses itens estão no voto do ministro Fux, estão no voto do ministro Toffoli. No caso deles, o elenco é um pouco maior. Nos casos referidos no item 4 acima, a responsabilização pressupõe uma falha sistêmica e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo específico. Deve-se programar o algoritmo para evitar, mas não se pune caso eventualmente escape algum conteúdo. Mas se vier a notificação extrajudicial, impõe-se a remoção. E aqui é porque são milhões de postagens por dia. Portanto, o algoritmo deve evitar. Mas se passar uma aqui, outra ali, falha do sistema. Mas se passar seguidamente postagens dessa natureza, aí existe responsabilidade. 6. Nos casos de anúncio ou impulsionamento pago, o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito é presumido desde a aprovação da publicidade. Caso o provedor não adote providências em tempo razoável, poderá ser responsabilizado, ainda que não tenha havido notificação privada. Ou seja, se está impulsionando mediante pagamento, tem que olhar para ver se não é ilícito. E, por fim, o voto previu ainda deveres anexos como canal de comunicação, devido processo e relatórios de transparência.